É com alegria e satisfação que cumprimentamos os nossos amigos e irmãos do portal Escola Dominical com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos dando início a mais uma videoaula, mais uma pré-aula, esta ferramenta que o portal Escola Dominical disponibiliza no início da semana para que os irmãos possam melhor preparar a sua aula da Escola Bíblica Dominical. Leiam a revista das lições bíblicas, assistam a esta pré-aula, leiam os textos de apoio que nós disponibilizamos no site do portal Escola Dominical ao longo da semana, ouçam as leituras diárias que nós disponibilizamos ao longo da semana também no nosso site, em que fazemos breves comentários em áudio dos textos sugeridos na revista. Tirem as suas dúvidas durante a semana no portal Escola Dominical, aqui mesmo no YouTube. Acessem os links que nós disponibilizamos ao longo da semana nas redes sociais do portal Escola Dominical, no Facebook, facebook.com/portal Escola Dominical, no Twitter, @ebdportal, e se você tem uma conta no LinkedIn, nós também temos ali uma conta. Mas não deixem de ir à Escola Bíblica Dominical. Escola Bíblica Dominical é a igreja local reunida, ensinando enquanto evangeliza e evangelizando enquanto ensina, segundo lição do pastor Antônio Gilberto. Neste segundo trimestre de 2017, nós estamos estudando o tema O Caráter do Cristão, moldado pela Palavra de Deus e provado como ouro. O nosso comentarista é o pastor Elinaldo Renovato de Lima, presidente das Assembleias de Deus em Parnamirim, no estado do Rio Grande do Norte. Como nós dissemos, nesse trimestre nós estamos fazendo um estudo de 12 personagens bíblicas que vão nos ensinar como ser cristãos, como ter um caráter cristão, como ter uma conduta cristã. São 12 personagens selecionadas pelo nosso comentarista que vão nos mostrar como viver como salvos na pessoa de Jesus Cristo, aqui na face da terra, aguardando a vinda do Senhor. E hoje nós iremos estudar a lição de número 4, que tem como título Isaac, um caráter pacífico. Parece-nos que há uma predileção a respeito de Isaac neste novo currículo da CPAD. Nós tivemos uma lição sobre Isaac em 2015, no quarto trimestre, quando nós estávamos estudando o livro do Gênesis. Nós tivemos uma lição sobre Isaac no quarto trimestre do ano passado, quando estávamos estudando Deus de toda a provisão. E agora, quando estamos a estudar o caráter do cristão, voltamos a ter uma lição sobre Isaac. Agora, vamos estudar Isaac sob o prisma do caráter do cristão. E o nosso comentarista, já no título da lição, nos mostra qual a característica que ele entende que Isaac nos transmite com muita eloquência no ensino do nosso caráter cristão, que é o caráter pacífico, é a paz. E isso se dá, irmãos, porque Isaac é um tipo de Jesus Cristo. O que é um tipo, irmão Caramuru? Tipo é uma personagem, um objeto que aponta para Jesus Cristo. Os irmãos sabem que o assunto da Bíblia Sagrada é Jesus. Jesus é o tema das Escrituras. O próprio Senhor Jesus disse: são as Escrituras que de mim testificam. Então tudo na Bíblia fala de Jesus. O centro, o assunto principal da Bíblia é Jesus. E existem algumas pessoas ou alguns objetos que aparecem na história, na narrativa bíblica, e que apontam para Jesus, como que antecipam para nós algumas características, algumas qualidades de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Isaac é uma destas pessoas. Isaac é uma destas personagens que nos apontam para Jesus. Por ser o filho da promessa, por ser o herdeiro da promessa, por ter sido
levado em sacrifício por Abraão no Monte Moriá. E principalmente, segundo o nosso comentarista, por ter sempre um caráter pacífico. Porque isso nos faz lembrar, este caráter pacífico de Isaac, essa sua atitude de paz, esse comportamento de paz que caracterizou a vida de Isaac, nos aponta para nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pois, quando o profeta Isaías profetizou sobre Jesus, ele disse, lá em Isaías capítulo 9, versículo 6, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. E o apóstolo Paulo confirma isso lá na Epístola aos Efésios, no capítulo 2, versículo 13 até o 18, que nos diz assim: mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto. Porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede de separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. E pela cruz, reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com elas inimizades. E vindo, ele evangelizou a paz, a vós que estáveis longe e aos que estavam perto. Porque por ele, ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. O apóstolo Paulo diz que ele fez a paz. E o que é paz? O sentido hebraico de paz, shalom, é comunhão, é integração, é integridade. E foi isso que Jesus veio fazer. Quando Deus criou o homem em comunhão com ele. Havia perfeita paz para o homem, porque ele estava integrado, ele estava em comunhão com Deus. Mas veio o pecado e construiu o que Paulo disse aqui, da parede de separação. E aí o pecado fez divisão entre Deus e o homem. É o que está escrito lá em Isaías 59, 2. Mas ainda no Jardim do Éden, Deus prometeu ao homem que iria restabelecer esta amizade. Ele colocaria inimizade entre o homem e o diabo. E certamente esta inimizade entre o homem e o diabo representaria a amizade entre Deus e o homem novamente. E foi isso que Jesus veio trazer. Ele veio trazer a paz. Quando os anjos anunciaram o nascimento de Jesus, eles disseram paz na terra e boa vontade para com os homens. E na cruz, Jesus morrendo por nós, ele fez a paz. Derrubou a parede de separação, tirou o pecado do mundo e restabeleceu a amizade entre Deus e o homem. É isto que o próprio Jesus disse que veio fazer. Lá na sua oração sacerdotal, lá no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 17, ele diz assim: para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Está lá em João 17 e 21. É por isso que nas suas últimas instruções aos discípulos, ele disse: deixo-vos a minha paz eu vos dou, não como o mundo a dá. Jesus trouxe a sua paz, a reconciliação com Deus. E é esta paz, esta atitude de reconciliação, esta atitude de união, esta aversão à divisão que nós vamos encontrar na vida de Isaac, apontando para o Senhor Jesus. Porque nós, como filhos de Deus,
nós temos de ser pacificadores. É uma das qualidades do fruto do Espírito, é a paz. Nós estudamos isso no trimestre passado. E o próprio Jesus, ao descrever os seus discípulos, os bem-aventurados, ele diz isto no Sermão do Monte, Mateus capítulo 5, versículo 9. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Os filhos de Deus, eles são pacificadores. Eles fazem a mesma coisa que Jesus fez. Jesus trouxe a união, a integração entre Deus e os homens. E nós, como servos de Deus, como filhos de Deus, nós também temos que trazer a reconciliação entre Deus e os homens. E temos que trazer a reconciliação, a união entre os homens entre si. Foi isto que Isaac mostra em toda a sua trajetória, em toda a sua biografia registrada nas Escrituras. Isaac é o filho de Abraão, o filho prometido por Deus a Abraão. Quando Abraão foi chamado em Ur dos Caldeus, Deus disse: e em ti serão benditas, eu te farei uma grande nação, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Mas Abraão não tinha sequer um filho, e sua mulher Sarai era estéril. Então Deus prometeu a Abraão lhe dar um filho. E esta promessa foi reafirmada durante os 30 anos em que Abraão esperou a realização desta promessa. E quando Abraão estava com 100 anos, Deus então cumpriu a sua promessa e nasceu Isaac. Vemos lá em Gênesis capítulo 21, versículo 5, que nos diz o seguinte: e era Abraão da idade de 100 anos, quando lhe nasceu Isaac, seu filho. E disse Sara: Deus me tem feito riso, todo aquele que o ouvir se rirá comigo. Isaac, o nome Isaac significa riso. E os irmãos sabem que o nome era dado conforme as circunstâncias do nascimento. E quando Deus disse a Abraão que ele teria um filho, e ele já tinha arrumado um filho com a sua escrava Agar, Ismael, e Deus disse: não é este o filho que eu prometi para você? Você vai ter o filho de Sara, sua mulher. Abraão, ao ouvir esta palavra de Deus, ele sorriu. Ele não creu que fosse possível. Um ano antes de Isaac nascer, Deus vem, visita Abraão, juntamente com 2 anjos, e repete esta promessa. Diz: daqui a 1 ano você terá um filho. Sara terá um filho. Sara estava na porta da tenda e ela também ri. E Deus a repreende pelo seu riso. E agora, quando nasce a criança, ela ri de alegria. Então o sorriso estava envolto nas circunstâncias do nascimento daquela criança. E é por isso que ela recebe o nome de Isaac, que quer dizer riso. Isaac é um herdeiro da promessa. E ele foi circuncidado, diz a Bíblia, ao 8º dia, conforme Deus havia feito uma aliança com Abraão, que é a circuncisão. Quando Abraão teve o seu nome mudado de Abrão para Abraão, Deus fez uma aliança com ele, mudou o nome, e esta aliança impunha a circuncisão. Isaac foi a primeira pessoa a ser circuncidada ao 8º dia, conforme a ordem de Deus. Então Isaac, ele já nasce sob o signo da paz. Por quê? Porque Abraão se circuncidou, Ismael, seu filho, também foi circuncidado, quando Deus estabeleceu a circuncisão. Mas eles já tinham sido incircuncisos antes. A primeira pessoa que já nasceu sob a aliança de Deus com Abraão
a aliança da circuncisão, através da qual Deus confirmava e dava um sinal de comunhão com Abraão, foi justamente Isaac. Então Isaac, ele é o herdeiro da promessa. Ele já nasce sob a paz estabelecida entre Deus e Abraão. A aliança estabelecida entre Deus e Abraão. Isaac já nasce debaixo desta promessa. Por isso ele já está sob o signo da paz. Ele já está sob o manto da paz. E nós, diz o apóstolo Paulo lá em Gálatas, capítulo 3, versículo 29. E se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Nós também, assim como Isaac, somos herdeiros conforme a promessa. Nós já nascemos de novo sob a paz. Quando nascemos de novo, nós já nascemos em comunhão com Deus. Nós já estamos unidos a Deus, debaixo da promessa de Deus. E por isso, assim como Isaac, nós temos que viver em paz. Viver debaixo da paz, promovendo a paz. E temos feito isso? Isaac é o herdeiro conforme a promessa. Nós também somos herdeiros conforme a promessa, espiritualmente falando. E assim como Isaac viveu sob o signo da paz, nós também devemos viver debaixo da paz. Isaac nasce debaixo da paz. E quem nasce debaixo da paz, nasce também debaixo da alegria. Não esqueçamos que o fruto do Espírito é amor, gozo e paz. Quando Isaac nasce, ele nasce pelo amor de Deus à humanidade. Porque Isaac é o primeiro herdeiro de Abraão, da linhagem do Messias, que viria trazer a salvação ao mundo. Isso demonstra o amor de Deus para com os homens. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O nascimento de Isaac, de uma mulher estéril, demonstra o amor de Deus. Esse nascimento trouxe alegria. Sara disse: Deus me tem feito riso, e todos se alegrem comigo. Isaac trouxe alegria, a alegria da salvação. Nós que recebemos o amor de Deus, também demonstramos a alegria da salvação. E em seguida, temos também que mostrar a paz. Foi o que aconteceu na vida de Isaac. Isaac era fruto do amor de Deus, trouxe alegria aos seus e viveu proporcionando a paz. É assim que nós devemos viver. É assim que nós devemos agir. Agora, como se deu esta promoção da paz na vida de Isaac? A primeira coisa que Isaac sofre na sua vida é oposição. Quando abrimos a Bíblia lá em Gênesis capítulo 21, nós lemos o versículo 6. E disse Sara: Deus me tem feito riso, todo aquele que o ouvir se rirá comigo. Disse mais: quem diria a Abraão que Sara daria de mamar a filhos? Porque lhe dei um filho na sua velhice. E cresceu o menino, e foi desmamado. Então Abraão fez um grande banquete no dia em que Isaac foi desmamado. Então vejam bem, irmãos, que após a alegria, o menino que ele proporcionou, o menino cresceu e foi desmamado. Assim nós devemos ser na nossa vida espiritual. Em primeiro lugar, nós devemos reconhecer que somos fruto do amor de Deus, nascemos de novo. Depois, nós trazemos alegria e exalamos a alegria da salvação. Agora, esta alegria, ela tem que ser acompanhada de
um crescimento espiritual. Como salvos, nós precisamos crescer espiritualmente. Crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Aquela alegria do novo convertido nunca pode ser retirada. Nós não podemos perder o primeiro amor. Não podemos perder a alegria da salvação. Quem perde a alegria da salvação é porque entrou em pecado. É por isso que Davi, ele clama quando ele é confrontado com o seu pecado e ele se arrepende, confessa o pecado, ele diz: torna a dar-me a alegria da tua salvação. Porque quando nós pecamos, nós perdemos esta alegria. Então não é possível um crente que não tenha a alegria da salvação. Mas só a alegria pela alegria não basta. É preciso que nós cresçamos espiritualmente. E o que falta hoje é crescimento espiritual. Muitos crentes estão alegres, mas são infantis, são meninos espirituais. E por isso podem acabar sendo levados pela carne, pela imaturidade espiritual, não crescem espiritualmente. Na vida espiritual, quem não cresce, decresce. Quem não cresce, diminui. Mas Isaac não, ele cresceu. É verdade que o texto aqui fala do seu crescimento físico, mas nós estamos fazendo a aplicação, porque ele é um tipo de Cristo. Jesus também cresceu, mas não cresceu apenas fisicamente. Quando nós lemos lá em Lucas, no capítulo 2, no versículo 52, nós vemos: e crescia Jesus em sabedoria, e em estatura, e em graça, para com Deus e os homens. Nós temos hoje esta tristeza de vermos muitos anões espirituais em nossas igrejas. Crentes que nasceram de novo, crentes que receberam a alegria da salvação, mas não cresceram. Isaac, ele só adquiriu este caráter pacífico porque ele cresceu. Ele cresceu. E além de crescer, a Bíblia diz que ele foi desmamado. Ainda falando na questão do crescimento, só lembrando que a igreja de Corinto tinha este problema. Lá em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 1, Paulo diz assim: e eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei, e não com manjar, porque ainda não podíeis, nem tampouco ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. O crescimento é necessário, porque com o crescimento nós crucificamos a carne com nossas paixões e concupiscências. Com o crescimento, o nosso espírito se fortalece e ele prevalece sobre a carne, porque a carne continua em nós. O velho homem continua aqui, e vivo ainda, crucificado, mas não morto. E é preciso que nós cresçamos. Isaac cresceu e foi desmamado. Aqui os crentes de Corinto, eles não haviam crescido e ainda não tinham sido desmamados. Ainda estavam no leite espiritual. Mas o texto nos diz que a Isaac foi desmamado. E aí Abraão fez um grande banquete quando Isaac foi desmamado. Isaac já pôde comer manjar. Ele já pôde comer algo que não era leite. Ele já pôde comer comida, como dizia minha falecida sogra, com substância. E é este alimento que nós precisamos adquirir. Nós começamos com leite. Lógico, todo novo convertido, ele tem que ser, como recém-nascido espiritual que é, alimentado com leite. Mas nós não podemos ficar eternamente no leite. Senão nós nunca adquiriremos o caráter do cristão. O caráter do cristão exige amadurecimento espiritual. Isaac cresceu e foi desmamado. Os crentes de Corinto não tinham crescido, não podiam ser desmamados. Os crentes hebreus também não. Olha o que diz o escritor aos Hebreus.
capítulo 5 de Hebreus, versículo 12. Porque devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais que se vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus. E vos haveis feito tais que necessitais de leite, e não de sólido mantimento. Porque qualquer que ainda se alimenta de leite, não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o mal. É por isso que os crentes de Corinto ainda eram meninos, ainda eram carnais. Eles não sabiam discernir entre o bem e o mal. Eles eram facilmente enganados pelo inimigo das nossas almas, pelo mundo, pela carne. Por quê? Porque os seus sentidos ainda não estavam exercitados na justiça. Por quê? Porque eles não sabiam os primeiros rudimentos das palavras de Deus. Eles não estudavam a palavra, eles não se aprofundaram na palavra. E por isso eram facilmente enganados. Não tinham discernimento espiritual. Por isso ainda necessitavam de leite, apesar do longo tempo desde a conversão. Deviam ser mestres, diz o escritor aos Hebreus, mas ainda eram meninos. Isaac não. Isaac cresceu e foi desmamado. E já pôde assentar-se com seu pai Abraão na mesa com um banquete, um grande banquete. Para nós podermos ter um caráter pacífico, nós precisamos crescer e desmamar, nos aprofundar na palavra de Deus, na meditação das Escrituras, na comunhão com Deus, buscar o conhecimento das Escrituras, buscar o poder de Deus para podermos alcançar o discernimento espiritual e não sermos mais carnais. É o que nós lemos lá, Jesus dizendo, lá em Mateus, capítulo 22, versículo 29. Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Os irmãos percebam que, para eu não errar, para eu discernir, eu preciso, entre o bem e o mal, para eu ter os sentidos exercitados na justiça, eu preciso conhecer as Escrituras e o poder de Deus. Preciso conhecer as Escrituras e o poder de Deus. É o que está faltando muito hoje. Aprendamos com Isaac isso, a crescer e a desmamar. Mas no dia desse banquete, Isaac enfrenta a sua primeira oposição. Veja bem, capítulo 21, versículo 9. E viu Sara que o filho de Agar, a egípcia, que esta tinha dado a Abraão, zombava. E disse a Abraão: deita fora esta serva e o seu filho, porque o filho desta serva não herdará com meu filho, com Isaque. No original, este zombava queria dizer afligia, provocava, oprimia. Ismael atacou seu irmão mais novo, que era Isaque. Diferença de 13 anos. Isaque devia ter entre 3 e 5 anos de idade. E Ismael foi afligir Isaque, foi provocar Isaque, foi atacar Isaque, foi oprimir Isaque, foi perseguir Isaque. E é isto que acontece com todo servo de Deus, que cresce, é desmamado
e entra numa comunhão mais profunda com Deus, porque o banquete aqui representa a comunhão. Jesus disse: edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ao lado da igreja sempre estão as portas do inferno, as hostes espirituais da maldade, o mundo, o pecado, o diabo, o inimigo de nossas almas. Jesus disse lá em João capítulo 15, versículo 18: se o mundo vos aborrece, sabei que primeiro do que a vós me aborreceu a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso é que o mundo vos aborrece. Lembrai-vos da palavra que vos disse: não é o servo maior do que o seu senhor. Se a mim me perseguiram, também vos perseguirão a vós. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Mas tudo isto vos farão por causa do meu nome, porque não conhecem aquele que me enviou. Jesus foi bem claro. Nós, neste mundo, seremos perseguidos, seremos odiados, porque não há comunhão entre a luz e as trevas. Quando nós selamos a nossa amizade com Deus, quando nós confirmamos a nossa amizade com Deus, quando nós aprofundamos a nossa amizade com Deus, imediatamente nós selamos, nós confirmamos e nós aprofundamos a nossa inimizade com o mundo. E Ismael representa aqui, como diz Paulo lá na carta aos Gálatas, representa a lei dos mandamentos, representa a desobediência, representa a oposição às coisas de Deus, o pecado, o mundo. Ismael sempre se levantará contra Isaac. Mas Isaac ainda tinha acabado de desmamar. Isaac ainda não tinha uma estrutura capaz de suportar aquela oposição. E é por isso que veio uma Sara, que vê isto e consegue tirar Ismael do caminho de Isaac. Ismael é despedido, é tirado fora, porque Ismael não pode estar no mesmo lugar de Isaac. Nós não podemos estar no mesmo lugar do mundo. Isaac tinha que estar separado de Ismael. Nós temos que nos separar do pecado. Nós temos que nos santificar.